como é que tá a relação com teus filhos? O que você realmente aproveitou na tua relação com eles para poder ter proximidade, poder educar? Eu não quero deixar você de consciência pesada, não, mas eu trouxe aqui duas mega especialistas. A gente vai bater um papo sobre alguns assuntos dessa relação, pais e filhos. É muito legal e eu já, ó, vou ser sincero com vocês, aqui antes eu já fiquei um pouquinho, ai meu Deus, o que que eu fiz? Mas já tô me corrigindo. Então espera a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Voltando, como eu prometi, eu tô com essas duas queridas aqui. Vamos lá, Carol, e aí, tudo bem? Fala, Luiz, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com você, com o Ninguém Te Contou, e eu estou animada para contar o que a gente pode fazer em relação à educação financeira dentro de casa na prática. E é claro, a minha querida Júlia Maturana. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bom, Lu? Carol, prazer estar aqui com vocês. Tô super ansiosa, Carol, pelas suas dicas e vou passar algumas informações aqui também. Bora lá! Bora lá. Gente, eu tô muito feliz porque eu conheço tanto a Ju como a Carol já faz algum tempo e era um desejo que eu tinha de trazer essas informações, porque como pai, vou falar pra vocês uma coisa, nessa pandemia, vou dizer assim, eu reaprendi a tratar com meu filho, entendeu? Muitas coisas. E eu fico feliz porque hoje, que nem vou contar, já que já tá sendo aberto, eu já vou abrir. Hoje meu filho foi com a minha mulher pra casa da minha sogra, ele tem 3 aninhos, ele me deu um abraço e falou assim, papai, se não vem, eu falei, não, papai tem que trabalhar. Mas eu vou sentir tua falta, papai. Eu falei assim, ai cara, não faz isso, né? Não faz isso. Mas vai lá, depois a gente conversa. Tá bom, pai, cuida dos meus brinquedos. E foi embora. Então, mas vamos começar, porque meu coração está cortado, com saudade do meu pequeno já. Vamos começar. Quero fazer uma pergunta para vocês duas, uma por vez, vamos lá. Começando pela Carol. Carol, a gente está aí chegando, né? A gente começou ali, a bagunça começou aproximadamente 13 e 14 de março. A gente ficou ali trancafiado por um bom tempo. A gente começou a ter algumas liberdades agora, porque já se conhece como se trabalha o que está acontecendo. O que você percebeu mais no teu day by day em relação aos teus filhos? O que você percebeu que foi modificado? O que você pôde aprimorar? Qual foi o principal ponto que você observou? Eu senti, Luiz, uma certa insegurança deles. Os meus filhos, eles são, de certa forma, preservados numa bolha, que eu não sei até que ponto essa bolha é tão saudável assim, porque em algum momento eu fui a única divulgadora, propagadora do que estava acontecendo no mundo para eles. Isso foi uma forma que nós encontramos aqui em casa de que eles não fossem contaminados pelo sentimento de que o mundo vai acabar, né? E eles sentiram de alguma forma, assim como todas as crianças, o impacto da vida social, o impacto na vida escolar, mas também eles ficaram um tanto inseguros. Pela minha natureza do meu trabalho, da natureza do trabalho do meu esposo, nós não sofremos insegurança financeira, como boa parte das famílias sofreram. Então, a gente conversando com outros coleguinhas, a gente conversando com outras famílias, a gente percebe que além da insegurança sobre a segurança, sobre a saúde física, também ficou uma noção, uma ideia de que algo diferente está acontecendo em relação ao dinheiro da minha família e eu não sei direito o que é. Então, nós precisamos tomar cuidado como que as crianças recebem essa informação de que as coisas mudaram, né? Qual é o filtro que elas recebem? Interessante. E Ju, a gente até estava conversando um pouquinho antes da gravação, porque todos nós sentimos alguma diferença, né? Aliás, muita diferença, alguma não, muita diferença. Conta um pouquinho daquilo que você sentiu, né? Rapidinho, antes da Ju entrar. Carol, quantos filhos? 2. Idade? Um de 9 e outro de 10. Tá bom. 2, um menino e uma menina, né? É um casalzinho. Ju, antes de você entrar, quantos filhos? 3. 3 o quê? 3 meninos. Tá um de 15, um de 3 anos e meio e um de 7 meses. Oh, bebê! Um bebezinho. E pra você, com 3 meninos em casa, toda essa situação, na mesma pegada que da pergunta da Carol, como é que tá sendo? Como é que foi? Como é que tá sendo? Para mim foi bem diferente da Carol.
porque a gente foi impactado muito, né? Tanto a minha profissão quanto do meu marido são profissões que não reabriram até agora, né? Então, ele trabalha com propaganda e marketing e eu o coworking. Então, estou com o coworking fechado de mães e filhos até hoje, vou reabrir em janeiro. Então, o impacto financeiro foi grande. A gente tinha reservas, então não impactou no dia a dia, mas impactou no nosso emocional. E aí a gente entrou num dilema muito grande do passar ou não passar. Optamos na época por não passar, porém a atmosfera passa, né? A informação não passa, mas a atmosfera faz esse favor pra gente. E a gente começou a perceber que a gente foi saindo da ordem que a gente vivia, da rotina que a gente vivia, da harmonia que a gente vivia, pelo nosso emocional abalado, que foi abalando o emocional das crianças, e a gente ali na dúvida de como passar esse tipo de informação, né? As idades são diferentes, mas a gente, nesse primeiro momento, optou por não. Passado um tempo, quando a gente já entendeu melhor a situação, entendemos, olha, então só vamos reabrir em janeiro, a retomada nossa não vai ser agora, a gente vai... verificamos ali como que a gente ia viver, pagar os funcionários, fazer tudo durante esse período, e daí eu comecei a passar um pouco pro de 15 anos, só que puxando ele para participar disso junto com a gente, porque eu sentia que ele próprio quis ir para a bolha dele, né? Isso não me pertence, eu não quero saber disso, eu quero ir para a bolha. Então eu comecei a puxá-lo. E estamos aí, né, tentando fazer esse equilíbrio entre falar e não falar. E a gente está vivendo esse momento agora que... Aliás, antes de entrar nesse momento, né? Porque uma das coisas que eu mais percebo, eu volto a pegar a questão do meu filho. Estava até comentando com a Ju aqui antes da gente gravar. É impressionante, vocês são mais experientes, um dia eu vou ter um pouco da experiência de vocês. Mas é muito claro os reflexos das nossas atitudes dos nossos filhos. Assim, com meu moleque de 3 anos eu me assusto. Como eu tive que perceber que eu tive que mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, porque eu sou o exemplo e ele vai aprender comigo. A gente chega num momento no país, no mundo, aliás, que, cara, as coisas não são como eram antes, tá? Eu sou sincero, eu não acredito muito em novo normal, eu acredito que é mais uma crise, só que vai com alguns elementos que mudaram na sociedade, mas nada que daqui a um tempo não volte meio que parecido que era. O ser humano não muda, é a minha opinião. Acho que a natureza do ser humano, ela permanece, né? A questão que eu quero perguntar, começando agora de novo pela Carol. Carol, com os teus filhos, você já começou a apresentar para eles aquilo que estava acontecendo conforme você falou. Como é que foi sendo a reação deles ao observar que aquelas coisas, nesse momento, é outra forma de pensar. Como é que você foi sentindo essa reação? Não existe outra forma a não ser você adaptar a informação para a idade da criança e a idade emocional, né? Então vamos lá, para crianças pequenas aí na idade do teu filho, 3, 4 anos, nada mais do que o papai vai ficar mais tempo em casa, a mamãe também. Não tem necessidade de falar o orçamento foi reduzido, a receita vai sofrer impacto, não é isso, né, que a gente vai falar. Mas para os meus filhos aqui de 8, 9, 10 anos, porque eles fizeram aniversário nesse período, né? Em algum momento, claro que surgiu a dúvida, por que a Tata, que é a nossa ajudante aqui desde há décadas aqui, não veio? Né? O que aconteceu? Por que a gente não está saindo para comprar? E eu mesma comecei a falar em casa, olha, nós vamos reduzir os custos, nós vamos cortar despesas. Por quê? Porque eu não sei como vai ser o futuro e a minha natureza é de ser prevenida, é de falar, ok, não teve impacto, o meu trabalho é totalmente digital, o trabalho do marido é da área da saúde, também não sofreu impacto, mas assim, eu não sei como vai ser o futuro. Então, por via das dúvidas, a gente aperta todos os pinos que a gente pode, né? Então, assim, em algum momento rolou assim, mas mãe, a gente vai ficar sem dinheiro? Eu falei, opa, tô apertando muito. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Olha, nós não sabemos o futuro, a gente está guardando dinheiro, é importante, essa parte agora está sendo nova, a gente não sabe direito o que vai acontecer para o futuro, mas fica tranquilo, papai e mamãe estão aqui para cuidar disso, a gente está plenamente apto para cuidar da sua segurança, do seu estudo, da nossa despensa cheia, tá tudo bem.
a gente está aqui para cuidar de você, mas eu preciso da sua ajuda. A gente vai diminuir as luzes, vai tomar banho mais rápido, e aí aquelas medidas que a gente toma dentro da rotina doméstica. Mas foi importante, sim, trabalhar com isso. Olha, estamos aqui para cuidar de vocês. E aí, Ju? Mesmo caminho da Carol, a gente também conversou muito, assim, quais as novas rotinas, né? A nova rotina que a gente iria estabelecer, onde cada um iria entrar. E uma coisa muito interessante que aconteceu com o de 15 é que ele vendo a situação e, enfim, assistindo vários vídeos, né? Ele veio para mim e falou: mãe, eu quero trabalhar. Ele é muito legal. E com quem que você quer trabalhar? Aí ele falou: eu quero começar a vender cursos dos outros. Ele tá me vendo aí nessa área digital e começou a falar que eu queria fazer um curso para entender melhor. Daí eu comprei o curso para ele, ele foi empolgado a fazer as aulas, coisa que não estava acontecendo com as aulas online, né? Então achei muito interessante, porque teve um interesse dele, só que daí era a partir de 18 anos, né? Aí a gente, enfim, murchou a ideia dele aí, mas eu achei muito interessante porque essa visão dele em relação à família, em relação àquilo que a gente estava buscando, fez ele se movimentar, né? E eu achei isso muito interessante. E é o que eu estava conversando com o Luiz, ele tem um jeito muito retraído. Então ele se movimentou para dentro, assim, sempre assim: mãe, o que você acha de... E se eu... E aí a gente foi estimulando isso. Então vamos ver, vamos procurar um curso. O que você acha dessa linguagem? Você gosta desse, não gosta? Mas assim, já foi um passo que eu achei muito interessante e uma participação muito válida dele, só de querer ir atrás, né? De fazer o curso. Não está efetivado, mas lá para frente, quem sabe? Com certeza. Isso é maravilhoso, porque vocês estão falando coisas que... você pegar o teu filho e ele falar: pô, eu tô afim, cara, de trabalhar, eu tô afim de... Olha que coisa maravilhosa. E muitas vezes nós, pais, acabamos também, de alguma forma, retraindo, né? Porque não, espera, e de repente tem uma oportunidade. Passou uma coisa na minha cabeça que é... Como é que vocês estão lidando? Porque, tudo bem, eu não tô indo na escola, eu não tô tendo aquela relação com os filhos, com os amiguinhos, mas você tem diversas formas de educação com os pais desses amiguinhos, né? Então, acredito que seja uma preocupação constante o que chega para o meu filho, né? Como é que vocês estão lidando com as informações que chegam de fora, formações diferentes, que obviamente tenho certeza que vocês sempre respeitam, mas como é que vocês estão lidando com isso que é de fora, as influências que são diferentes daquilo que vocês ensinam? Carol? A gente sempre focou muito aqui em casa, Luiz, em respeitar para ser respeitado, né? Então nós temos um jeito único de ser aqui. Nós gostamos de ser respeitados nas nossas escolhas, assim a gente sempre procura dizer: o que o outro faz é o certo para ele, é o que ele gosta para ele. Não necessariamente precisa ser a mesma coisa para a gente. Entendi. E você, Ju, as influências, como é que você está lidando com isso, com as conversas? Porque acaba até falando mais, né? Não sei se de repente ali por um chat, pelo celular, Zoom, não sei. A gente nunca vai conseguir impedir influência externa, nunca, né? Aceita que dói menos. Então, assim, a gente consegue colocar a criação que a gente acha correta, os valores, os princípios, como a Carol falou, o respeito. Então, é o que a sementinha que a gente vai plantando dentro de casa, que é o que vai colocando uma visão de mundo nos nossos filhos. O que vem externo pode complementar isso, às vezes alterar um pouco o rumo disso, mas assim, ninguém tem controle sobre o outro, sobre o que as outras pessoas vão fazer, sobre a influência que vai chegar até seus filhos. Então, o melhor trabalho que a gente pode fazer é o trabalho da sementinha. Não tem muito segredo para isso, assim. Olha que legal que você está falando, que vocês estão falando sobre essa segurança de respeitar, de plantar a sementinha. Eu comecei perguntando para vocês sobre esse período que a gente está vivendo, passando por mais uma transição agora de liberação, perdão. E vamos falar sobre essa sementinha daquilo que nós pais fazemos sobre o nosso filho. Para você que está assistindo, você deve estar pensando: Luiz, você só fala de empreendedorismo, empreendedorismo digital, negócio. Calma que eu vou chegar no ponto. Fica aí, não desliga a conexão não, assiste com a gente. Mas meninas, a gente está percebendo hoje que nós temos no país uma migração do profissional que trabalhava em empresas que houve um desemprego muito grande para o empreendedorismo.
a gente também sabe que empreendedorismo não é uma coisa que você fala, você é empreendedor e do dia pra noite, que beleza. Não, é isso. Só que, se a gente voltar um pouquinho, na hora da sementinha, na hora de você plantar, de você ensinar o teu filho, na hora de você criar ali dentro dele um sentimento, uma formação, nós vivemos num país que é falho em relação... Eu não aprendi, quando eu era pequeno, seja educação financeira, eu não aprendi a ter equilíbrio emocional. Não, equilíbrio emocional, a palavra não é isso que eu quero dizer. Eu não tive ali um trabalho para que aprendi a trabalhar com as minhas emoções, algo específico, né? E hoje, obviamente, claro, eu sou mais velho, a gente aprende na raça, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é, essa sementinha, né? A Carol é uma super especialista em educação financeira. Cara, esse momento não é uma super oportunidade para a gente começar ou mesmo aperfeiçoar essa educação que dinheiro custa trabalho, que o dinheiro, filho, é o seguinte, isso aqui, papai e mamãe, tá ripando para chegar nisso, para que ele possa valorizar como uma base de formação? O que acho que sim, concordo, a gente realmente precisa criar essa valorização. Como é que a gente mostra para uma criança que o nosso trabalho tem um preço, né? A gente precisa envolver a criança no orçamento doméstico. Então, é mostrar que a água custa, que a luz custa, porque crianças pequenas não sabem que a água vem do rio, que passa por um cano, que passa por um tratamento até cair na sua torneira. Às vezes é uma surpresa que isso é cobrado, né? Quando a criança é mais velha... Aliás, deixa eu te cortar, Carol. Perdão. Ontem o meu moleque chegou assim, a gente tava na cozinha, aí minha mulher foi lavar a louça, e aí ele falou assim, mamãe, de onde é que vem a água? Aí te explicou, tem um cano, tem um negócio. E onde é que fica o cano? Que tá naquela fase da pergunta, né? Pergunta tudo. De onde é que vem o cano? O cano não sei o que, bem que você falou, não sei o que lá. De onde é que vem o rio? Uma nascente. De onde é que vem a nascente? Ah, filho, vamos comer aqui o negócio. É por aí, é realmente a fase das perguntas. E aí, lá pelos 7, 8 anos, a gente começa a mostrar a despensa. Então, a gente tem aqui um orçamento de R$100. O que a gente pode comprar com esses R$100? E a gente não precisa, por causa da pandemia, eu não consigo mostrar no dia a dia como faz uma compra. Cara, abre a despensa e brinca. Criança aprende brincando. Faz de conta que esse pacote de bolacha custa X, faz um papelzinho ali, coloca o preço. Custa Y esse outro, custa X esse outro, e vamos fazendo a administração do orçamento. Isso é plenamente possível, a gente consegue fazer. Com os adolescentes, como é o caso do filho da Ju, a gente já consegue pedir contribuições de formas mais assertivas, né? Então, assim, ele mesmo teve a iniciativa de falar, eu quero ter um trabalho, eu quero conseguir dinheiro, bacana, mas vamos entender o que a gente consegue com a idade. De repente, com essa idade, realmente não dá para ser um afiliado, mas é possível dar aulas de reforço escolar para colegas, né? Às vezes os adolescentes têm aquela coisa de ouvir muito mais, parar para ouvir muito mais quem é da mesma idade, quem entende os problemas, quem tem aquela afinidade, do que uma professora chata, né? Que nem conhece, que nem sabe do outro lado. Então a gente consegue achar soluções para tudo. Sobre empreendedorismo e futuro, o mercado de trabalho ele vai mudar drasticamente dentro de 10 anos e a gente precisa mostrar para os nossos filhos agora que a profissão que eles vão querer executar lá na frente provavelmente nem existem ainda. 10 anos atrás não existia piloto de drone, né? Não existia manipulação de imagens e vídeos como a gente tem hoje, não existia essa coisa de curso online, não existia Uber, não existia Spotify, não existia uma série de coisas aí que hoje em dia existem. Ou se pelo menos existiam, não era com esse nível que a gente tem hoje. A gente precisa formar a geração Z e a geração Alpha, que é justamente aí as crianças de 96 e de 2010 para cá, para que eles se preparem para mundos do empreendedorismo, principalmente focados no mundo digital, que é o futuro. Querendo ou não, gostando ou não, é para onde essa moçada vai. E se eles não estiverem muito plenos de habilidades multitarefas, de multi-habilidades, digamos assim, não tem espaço para o mercado de trabalho. Então, uma coisa que hoje as crianças, eu estou rodeando e vou chegar onde você perguntou. As crianças hoje veem a gente dentro de casa assim, porque conseguir dinheiro é difícil, porque o que você faz, pai? O que você faz, mãe? Eu faço exatamente isso aqui. Eu não sei se eles vão ter isso no futuro deles. Será que é bacana que eles vejam a gente sendo tão, entre aspas, limitados na nossa área de atuação? Porque não é isso que eles vão ter no futuro.
Então, é um grande questionamento. Na verdade, ninguém tem essa resposta exata, mas é um grande questionamento do que eles precisam desenvolver para um futuro que não está tão longe. Deixa eu pegar esse viés da Carol, Ju, e é uma coisa que é impressionante, né? É interessante porque eu comecei a assistir um documentário ontem da Netflix que fala sobre as redes, né? Um documentário novo. Hã? Dilema das redes. Dilema das redes. E ali, o cara... primeiro que eu achei que eles dramatizam demais, eu acho que é uma questão assim... Cara, você... Desculpa, gente, eu já vou chegar na pergunta, é que eu preciso falar que eu falo muito, tá? Senão eu fico nervoso aqui. Eu tava olhando assim, é muito engraçado, você que é uma plataforma de streaming que vende... que você também tem informação de cliente, você também vende informação, que o Netflix, não sei se você sabe, mas ele queria colocar propaganda, né? Mas não deixaram, porque os caras falam, peraí, eu tô pagando assinatura, eu não quero propaganda. Né? Mas aí acontece, você tá criticando... O ponto que eu quero dizer é o seguinte, aí o pessoal criticava, mas eles estão pegando os seus dados, sério que estão pegando os seus dados, e você tá hospedando a tua casa no terreno do cara. Você tá usando a plataforma do cara. Se o cara quiser fechar a porta, você não entra mais. Você tá usando de graça, é mais do que justo que o cara... mas ele cobra pra anunciar. Sabe quanto custa a estrutura dele pra que você possa ficar brincando lá? Então para com isso, né? Ou vai procurar outro, ou cria você uma plataforma, né? Então, é que eu tô meio revoltado, que as pessoas ficam revoltadas com as redes. Então não entra. Né? Eu não sou a favor. Eu sei que eles fazem muita coisa errada, mas fazem muita coisa útil. Nós estamos aqui no YouTube. Então, Ju... Essa educação que a Carol estava falando, de ensinar com as crianças, só que a gente tem esse viés do digital. Como é que você vê nessa educação dos pais para os filhos, de mostrar que o digital ele vai ser algo... Ele já é muito importante, né? A pandemia amplificou isso de uma maneira insana, né? Tanto é que o Zoom hoje vale uma enormidade. Como é que você vê nessa educação, passando pelo teu filho do digital, de mostrar que... Achei legal que ele pediu para fazer produto digital, que isso é fantástico, mas como é que você vê nesse viés? Então, é engraçado porque eu acho que eu tô aprendendo junto para poder ensinar, entendeu? Então, hoje a gente se vê numa situação, como a Carol tá falando, né? As coisas mudaram tanto, vão continuar mudando e a gente vai se adaptando a isso. Só que o melhor formato para você se adaptar a todas essas mudanças é você ter cada vez mais e mais informações para você ter suas escolhas conscientes e conseguir passar as melhores informações para os seus filhos para que você construa o melhor caminho. Porque as informações também chegam neles de diversas maneiras, né? E hoje eu me vejo aprendendo para ensinar. Sabe, junto. Eu não estou ensinando uma coisa que eu já sei. Então, quando eu sentei com meu filho para ver qual era a proposta dele, se ele estava interessado ou não, se aquilo era viável ou não, eu precisei primeiro falar, filho, espera, eu preciso de 3 dias. Eu falei, você precisa de 3 dias, mas eu te mostrei o vídeo desse youtuber que eu adoro e ele é muito legal. E ele, não, eu preciso de 3 dias, me dá 3 dias que eu preciso estudar. E eu fui estudar sobre o assunto, para eu ver a segurança disso, se realmente é uma base sólida, como funciona, até a gente chegar até nessa questão da limitação de idade, enfim. Então eu vejo que hoje tudo, né, a gente é novo para muita gente, né? Para mim, por exemplo. Agora, eu vou cruzar os braços e vou falar, legal, filho, pesquisou, vamos lá? Não, eu quero entender, eu preciso entender. Então, eu preciso ter mais e mais informações para que a gente vá seguir esse caminho junto. Eu acredito que ele tenha uma veia empreendedora muito forte também, assim como eu. Mas até eu, no meu próprio negócio, eu estou mudando meu negócio do físico para o digital e eu estou aprendendo a fazer isso, na raça. Com o negócio aberto, com a empresa aberta. Então, assim, é muito em conjunto, sabe? É um caminho que a gente tem que seguir junto com os nossos filhos. Eu acredito muito nisso. Ju, deixa eu aproveitar aqui na Ju. Ju, você está falando que você está aprendendo junto, né? Aliás, Ju, putz, assim, se tem uma coisa que desde que eu te conheço você faz é guerrear e aprender coisa nova. Que loucura! Mas é maravilhoso, né? Você quer ser empreendedor, você se acostuma com isso, tá? Mas... Então, posso até falar de mim com o Cobis, assim, eu tinha uma estrutura show de bola, um monte de coisa acontecer, de repente, em menos de 2 semanas, todo mundo me ligou quando eu disse que não era boa, os clientes. Então, a vida é assim. Mas, e graças a Deus, a gente se reinventa. Mas eu quero te falar, Ju, essa questão de você estar aprendendo conjuntamente, de você estar junto com o pai... Então, peraí, surgiu uma oportunidade para estar mais junto dos filhos, né? Com certeza. E surgiu uma oportunidade para olhar os filhos por outra ótica também.
né? Porque a gente junto tanto tempo conversando sobre outros assuntos é que a gente começa a ver, por exemplo, o que eu citei agora há pouco, né? Começa a ver uma veia empreendedora nele. Por quê? Porque a gente está mais junto, porque as necessidades da família estão mais expostas, as conversas ficam mais profundas, né? Em outros assuntos que não só o que vai jantar hoje, como foi seu dia, né? Então a gente acaba falando sobre outras coisas que a gente não tinha oportunidade de falar, né? Com o dia inteiro longe. Chegava à noite, eu tô aqui jogando com os meus amigos, aí ia dormir, como foi seu dia, vamos jantar e acabou, né? E hoje não, hoje a gente vai mais profundamente. E tem dois lados disso, né? Um é coisas bacanas aparecem e outro é coisas ruins aparecem no sentido de meu Deus, eu estava achando que eu estava ensinando tal coisa e na realidade eu estava reprimindo meu filho. E você começa a ver comportamentos seus que você pode melhorar para a educação dessa criança, porque você vê reflexos do seu comportamento nos anos anteriores, que você não teve oportunidade de ver antes sem isso. E que se não fosse isso, passaria a vida inteira você achando que era um comportamento exclusivo do seu filho e não um resultado do seu comportamento, né, perante a ele. É o que você falou lá no início, os filhos copiam muito, né? E hoje eu vejo muitos comportamentos do meu filho de coisas que eu teria feito diferente lá atrás, porque eu tô tendo a oportunidade de olhar e mudar a partir de agora, entendeu? Pegando o teu viés, Carol, você acha que dá tempo ainda para os pais que estão assistindo esse vídeo, que estão fazendo uma reflexão, olhar e falar, cara, eu estou perdendo tempo, dá tempo de mudar ainda? Opa! Só não dá tempo para a morte, cara, para o resto tudo dá tempo. Eu quero me planejar aos 50 anos, aos 60, aos 70. Ué, cara, tem gente que se forma aí com 80 anos de idade, um grupo de formandos com moçadinha de 20, por que não? Né? Para tudo a gente tem tempo. A Ju falou uma coisa aqui que eu achei muito bacana, que eu tenho um viés muito grande ali com a educação mesmo infantil, porque meu perfil é muito cheio ali de professoras, tem muitos educadores junto, e eu achei engraçado que algumas mães falaram assim, eu não sabia que meu filho era tão chato como as aulas online mostraram. Então eu achava que era a professora, que era implicante, que era de repente a professora que não estava tendo controle de sala. Quando eu vi a postura do meu filho na aula online, eu falei, nossa, meu filho é muito chato. Então assim, são vários cases que saíram ali pra gente, que está nesse mundo materno, onde se envolve a educação. Eu falo sobre educação financeira, mas em tudo, eu vejo educação financeira em tudo também, né? Mas a educação como um todo, infantil, realmente foi bem desafiador, né? Eu atiro, eu provoco e eu digo, qual foi a mãe que não deu uns gritos dentro de casa, que não ficou enlouquecida com criança, estudando, quero só ver, né? Mas tem uma coisa assim, a gente tem todo o tempo do mundo para aprender junto com os nossos filhos, mas a gente precisa começar. Então, assim, a gente tem todo o tempo, mas é bom não protelar, é bom não adiar. Eu recebi um depoimento esses dias que eu achei muito interessante, naquelas caixinhas de perguntas, que ele fala assim, o moço falava assim, Carol, eu tenho um problema, eu nunca soube lidar com dinheiro, sempre aprendi na marra, as coisas deram errado, sofri muito nessa vida, e como é que eu vou ajudar, como é que eu vou ensinar o meu filho se eu não sei fazer? Então, vem cá. Se a gente está falando de criança pequena, você vai ajudar e vai falar assim, filho, vem cá, o papai não sabe, você me ajuda? Vamos aprender juntos? Você me ensina? Vamos lá, vamos ver junto? Se é criança adolescente, você até aumenta ainda o poder de parceria, de compartilhamento de informação, mas sempre mantendo que eu como pai e mãe, posso não saber, mas eu estou aqui apto a cuidar da sua segurança financeira. Né? Eu preciso de ajuda para aprender, mas isso não quer dizer que você precise ser meu pai, que eu precise de um responsável. Então, é um limite. A gente sabe que é um limite que a gente pode achar que é longo, mas não é. É um fiozinho de limite entre um ponto e outro, principalmente para adolescentes que de repente falam assim, poxa, agora eu preciso cuidar do meu pai? Agora eu preciso aprender? Não, não é isso. Mas filho, vem cá. E aí, quando a gente fala de adolescentes, é interessante que a gente compartilhe um pouco da nossa história como pai e mãe para esse filho. Olha, o pai, né?
sofreu porque eu não sabia lidar com as dívidas, eu tive acesso a crédito no meu primeiro salário, eu não sabia o que fazer, quando eu vi eu já estava com o cartão de crédito estourado, devendo na praça. Isso aconteceu por causa disso. Isso eu sei te ensinar. Você não passe por isso. Agora, como efetivamente você começar a poupar, a investir, vamos juntos. Isso é plenamente possível. Só que tem que começar. E a gente, às vezes, protela, né? Adia. Gente, a pandemia daqui a pouco tá acabando. E você fala assim, vou aproveitar esse período para ficar com meu filho, para jogar com ele um joguinho de cartas, dominó, baralho, seja lá o que for, à noite, para conseguir ter um momento de qualidade com ele. E não fiz. Exatamente. Total. Olha que legal. Até eu queria falar tanta coisa. Vamos lá. Ju, pegando até essa... Minha cabeça vai a mil. Ju, eu vi na que a Carol tá falando, é chocante tudo isso, e conectando isso que ela falou com aquilo que nós conversamos anteriormente, aonde exatamente eu preciso fazer também com que o meu filho reflita, né, ensinando ele, seja educando financeiramente, ou seja qual for o viés que eu estou trazendo de educação. Como é que essa questão da gente, nesse momento também, mesmo aqueles que vão começar após assistir esse super bate-papo, fazer os filhos olharem para dentro de si, para que eles possam entender aonde eles têm que ali trabalhar? Como é que funciona isso? Eu gosto muito assim, eu me coloco como apoio, mas eu volto à pergunta que ele fez para mim, para ele, né, para o adolescente. Então, assim, eu tô aqui para te apoiar, mas ele fala, mãe, você acha que eu devo começar a trabalhar? Eu volto essa pergunta para ele. Eu tô te apoiando, mas você acha que você deve começar a trabalhar? Não sei, mas como tá a situação? Como você enxerga a situação familiar? Como você enxerga a sua situação? Como você enxerga a sua segurança? Então eu vou voltando essas perguntas para ele, estando ali como apoio, mas trazendo esse raciocínio lógico dele para enquadrar dentro da realidade de pensamento dele, que não é a realidade do meu pensamento, não é a forma como eu encaro a vida. É a forma como ele, indivíduo, a parte de mim, encara a vida. E aí, dentro disso, eu posso fazer os estímulos dos quais eu acho correto. Então, por exemplo, eu achei interessante a ideia e acho correto ele começar. Acho bacana. Eu vou fazer os estímulos para que ele enxergue melhor esse caminho e para que ele se sinta confortável de seguir nele. Mas eu vou transferir as perguntas para que ele tome a decisão. Porque eu acho que a gente precisa de adultos autônomos, com mais autoconhecimento, com mais senso crítico, né, que não simplesmente seguem os caminhos, assim. Eu acho isso muitíssimo importante. A gente fazer com que os nossos filhos tenham a informação, mas encontrem a identidade deles dentro dessa informação. E eu falo isso, voltando ao tópico que eu falei, que eu aprendo junto, né? Então, eu tô fazendo algumas certificações em criação consciente, em disciplina positiva, em outras coisas que são voltadas para a educação. E, de repente, eu me vi num fluxo, junto com todas essas alunas, mães, seguindo pelo mesmo fluxo, só que não é o meu. Então, essa parada para você pegar essa informação e ver o que você vai fazer com ela, como ela cabe dentro da sua realidade, da voz que você quer colocar para o mundo, é muito importante. E quando eu me dei conta disso e vi que eu estava indo surfando uma onda que não era minha, apesar de querer aquele conhecimento, eu falei, opa, como tá isso em relação aos meus filhos? Como tá isso em relação ao meu filho de 15 anos? Né? Que onda ele tá surfando que de repente não seria dele. Então, assim, essa questão de voltar essas perguntas para ele faz com que ele encontre o conforto dele em relação às decisões que ele quer tomar. Porque, de repente, é uma mudançazinha ali naquela decisão que faz com que ele encontre verdadeiramente o caminho, né? Eu acho isso muitíssimo importante. Perfeito, perfeito. Então, assim, olha, é muito... Gente, para vocês que estão assistindo, o que tem de informação que foi passada aqui é uma loucura, né? Bom, meninas, eu quero agradecer demais, assim, dá pra gente ir muito longe. Eu queria fechar, assim, com uma pergunta para vocês duas, né? Se eu quero que o meu filho, ele seja, obviamente que ele tem que ter esse viés,
pessoas que vão para o viés corporativo e não tem nada errado. Mesmo se quiser ser um funcionário público, não há nada errado, porque você precisa de pessoas nesses lugares, não há nada errado. Mas se eu sinto que tem esse viés empreendedor, como eu posso fazer e motivá-lo e ensiná-lo desde pequeno para que essa sementinha esteja plantada? Carol? Adoro. Vamos lá. Eu sou a favor dos porquês e eles são extremamente úteis, principalmente quando a gente fala de consumo infantil. Isso a gente pode deixar numa outra live, porque realmente é um tema extremamente relevante. As crianças são presas fáceis para o consumo. Inclusive, tem um documentário no YouTube. A criança é moeda de troca, a criança é moeda de consumo. Eu preciso dar uma olhada no documentário, fico devendo esse nome, mas procura no YouTube que você vai ver. Então a gente pode realmente usar as perguntas. Para a gente incentivar, aí que tem um desafio, é a gente dar sempre pouco dinheiro quando a gente fala de mesada. Então a gente fala o seguinte: Carol, mas o meu filho reclama que a mesada não dá para nada. Que ótimo! Não tem que dar mesmo, porque a escassez ensina mais do que a fartura. Como vamos conseguir mais dinheiro, então? Né? Então, você vai fazer massagem na mamãe? Para crianças pequenas, isso funciona. Isso pode ser uma fonte de renda. E eu aqui peço para pentear meu cabelo. Nem sempre eu consigo, nem pagando, mas eu tento. Para crianças maiorzinhas, a gente pode falar não atividades domésticas rotineiras. Então, arrumar a cama, dar comida para o cachorro, guardar os brinquedos que estão na sala, isso não deve ser remunerado, na minha opinião de educadora. Mas a gente consegue falar o seguinte: olha, vamos molhar as plantinhas da vizinha que viajou, vamos brincar com cachorrinhos, vamos sair para passear, e a gente vai subindo, né, a complexidade, digamos assim, de acordo com a faixa etária, até chegar realmente aos seus 15, 16 anos, onde é possível entrar com cuidados, com passeios de animais, com cuidados de animais, bom, a gente precisa entender um pouco melhor o perfil desse adolescente antes de sugerir, mas existem opções sim que não envolvam carteira assinada nem incentivo ao trabalho infantil. Afinal de contas, o foco nessa área tem que ser, nessa idade, tem que ser a educação escolar. Mas tem que ser pouco dinheiro, porque se for muito, a criança não vai ter esse estímulo para pensar, para produzir. E tem uma coisa que eu gosto, além disso, é incentivar o ócio. Então a gente tem sempre aquela coisa de estar sempre conectado, e para as crianças que já nasceram no mundo digital, que a gente falou lá da geração alfa, é muito ruim ficar sem estar conectado, só que você não vai ter ideias se você não tiver nem tempo para pensar fora da caixa, e nem tiver a necessidade. A necessidade foi a origem de todas as soluções que a gente encontrou, que a gente tem no mundo até hoje. Se a gente não tiver despertado dos nossos filhos que eles precisam ter uma necessidade, que eles precisam sofrer uma frustraçãozinha ali, que eles precisam ter uma demanda não atendida, eles não vão se esforçar, porque não tem motivo, não tem razão. Entendi. Ju, o que você acha que tem que pegar, poxa, ali no rugby, em tantos lugares, você deve ter visto muitas mães que tinham filhos que tinham esse viés. E aí? Eu vou até um pouco mais longe, Carol, porque você falou aí de ganhar, né? Eu sempre tive essa questão, então desde criança, contar uma historinha rápida, eu era aquela que ia para a escola com os papéis de carta para vender. Eu morava no interior, vinha para São Paulo, cortava as folhinhas da minha avó, lembra aquelas folhinhas que tinha com calendário? Cortava, fingia que era um papel de carta mais grosso e vendia. E eu fui assim a minha vida inteira buscando maneiras de ganhar o dinheiro. Nunca aprendi como poupá-lo, tá? Então, eu acho extremamente importante, complementando o que você falou, ensinar o que vai se fazer com esse pouco dinheiro. Porque eu me vi na vida adulta, eu olho para trás, eu tive muitas oportunidades de ganhos e muitas oportunidades de gastos, aproveitei todas elas e fiquei sem nada. Então, eu acredito muito que a gente tenha que sempre colocar na balança esse aprendizado que você falou, do como ganhar. Eu busco formas de ganhar,
mas eu busco a consciência do que fazer com o que eu ganhei. Sim. Porque eu acho que essas duas coisas se complementam tão bem, e é aí que faz com que essa criança realmente consiga dar passos mais consistentes para o futuro. Porque senão essa balança ela fica desequilibrada e acontece o que aconteceu comigo. Essa é a minha opinião, que eu vivi muito na prática, sabe? Então eu tento muito fazer isso, assim. Na minha família existe uma questão com aniversário, depois que passa dos 10 anos, que todo mundo adora dar dinheiro, né? Então, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. No final do ano, meu filho ganhou acho que R$1.500, por aí. Aí eu falei, poxa, tá bom, legal. Me adota que eu sei. Também quero. O que você vai fazer com isso? E aí ele me falou uma série de coisas que ele pretendia fazer. Passaram 2 meses, eu fui ver como tava, ele gastou tudo. Sabe? Não valorizou, né? Não valorizou nada. Aí eu falei, opa, ele está indo pelo mesmo caminho que eu fui. Então eu comecei a ver que eu precisava, porque a gente ensina pelo exemplo, a gente já falou aqui. Então eu vi que eu precisava aprender ainda mais sobre isso, que ainda não era o suficiente, e ensinar melhor sobre isso. Então é muito importante a gente ter esse olhar atento a esses movimentos que a vida traz, porque senão isso passa batido, a gente vai e reclama. Pô, Edu, gastou tudo. Nossa, filho, da próxima vez não faz isso. E acha que finalizou aí. Só que a próxima vez vem e esse aprendizado não se concretizou e acontece de novo e os anos vão passando. Eu posso pegar um viés que você tá falando? Eu jurei que ia terminar, mas eu tô estourado no tempo. Mas, cara... Aí chega o cara a vir empreendedor, o cara abre a empresa dele e não sabe controlar os seus gastos da empresa. Aí chega e começa a misturar fluxo de caixa da empresa com caixa pessoal, começa a contratar mais do que precisa. Aí, deixa eu me esconder aqui, peraí. Então, já estou fazendo o primeiro entre os culpados aqui. Mas então, quando a gente, olha gente, quando vocês, olha o que as meninas estão falando, quando você não observa esses passos que elas estão falando, fatalmente amanhã o teu filho, que vai ser, se Deus quiser, um baita empreendedor, um empresário, esses problemas vão repetir. Meninas, sim ou não? Só que com valores maiores, de repente brigando com o banco, né? E aí... Exatamente. A competição daí não vai ser assim com a mãe que é boazinha, abre a bolsa e dá o dinheiro. É o banco que vai abrir, né? A gente tem 5 passos para uma boa educação financeira infantil. A gente tem que ensinar as nossas crianças a saber ganhar dinheiro, a saber poupar, a saber multiplicar, a saber gastar e a saber doar. Então, são 5 passos que eles se complementam. E é isso, é exatamente o que a Ju falou agora. Se a gente tiver um passo só, ele fica mango, ele fica capenga, não caminha, não vai para frente. É isso. Verdade. Olha que coisa, gente. Gente, eu poderia... Ai, cara, tem que terminar. Vamos lá, vai senão... Vamos fazer uma sugestão? Todas. Eu quero depois uma live com a Ju pra gente falar de empreendedorismo materno. Vamos. Aí, com certeza. Você que está assistindo Ninguém Te Contou, vai ter uma live da Carol com a Ju sobre empreendedorismo materno, hein? Bora marcar. Na minha opinião, as mães, elas não são incentivadas a empreender após a maternidade. Elas são praticamente catapultadas. Isso. Ou é isso ou não é, cara. Exatamente. A gente pode até o nome, empreendedorismo materno. É escolha ou... qual o contrário aí? Escolha ou... Ligação acho que não cabe, mas Ligação, a gente vê outra palavra. Vamos chamar. Gente, aqui o negócio é bruto, o sistema é bruto, os insights vão acontecendo, bobeia que você perde uma... Eu vou ser sincero com você, sabe que eu tô me sentindo mal? Porque eu escolhi um tema de vocês que vocês acabaram de falar 1000 vezes mais legal. Tá vendo? Você que tá assistindo Ninguém Te Contou, Luiz agora vai sumir aqui na tela de vergonha. Tchau. Então... Jesus. Olha, então aí, gente, eu vou fazer o seguinte, você que tá assistindo a gente agora, aqui embaixo na descrição, eu tô botando o Insta da Carol, o Insta da Ju, tá bom? Segue elas, porque você vai saber quando vai acontecer essa live, é muito importante, tá? Vai ser matador, provavelmente essa live eu vou estar assistindo. Eu não posso fazer live porque a Júlia sabe, porque o carro começa a tocar, quase a polícia me prende. O alarme, né, Ju?
Eu fiz uma live com a Ju, qualquer dia, quem tá... Meu Deus! Carol do céu, eu tive que sair correndo porque o alarme eu tava fazendo dentro de um carro. Saiu correndo, o alarme não desligava, parecia que eu tava roubando o carro. E no meio da live. Mas, meninas, eu quero agradecer demais, sabe? A gente poderia... Sempre falo isso porque é sempre muito gostoso conversar. A gente poderia estender essa conversa por muito tempo. Aqui tem insights que vocês colocaram que, poxa, gera muita reflexão. Você que é pai, que é mãe, sim, é momento de você começar. Eu ia trazer uma pergunta polêmica, eu não vou trazer, que a pergunta é o seguinte, tem um viés hoje, que é vontade de dar um tapa na oreba de quem fez esse viés. E você não pode dizer não pro teu filho, tá? Você que criou esse viés, cuide você mesmo dele com todo respeito e carinho, tá? Eu tô sendo educado, não pode ser. E tem livros, não tem materiais, meninas, tem material, fala, vai te catar, meu, não pode dizer não. Senão você vai criar um negativismo, que negativismo, cara? Bom, vai criar um adulto mimado. Hã? Vai criar um adulto mimado. Bom, meninas, eu quero agradecer. Esse bate-papo foi muito bacana. E, para finalizar, eu queria deixar o microfone aberto para vocês aqui. Fiquem à vontade, Carol. Primeira vez, a Ju, vamos lá. Eu que agradeço, Luiz. É um prazer, como sempre. E, como sempre, também a gente sai desse bate-papo com ainda mais ideias, com mais insights. E bora para a próxima. Conte comigo. Obrigada, Lu, Carol, foi um prazer te conhecer, adorei as dicas, tudo anotado, 5 passos para mim, foram perfeitos, vou aplicar, e muito obrigada, aguardo nossa live agora, e sempre que possível, Lu, vou adorar participar de tudo que você fizer. Meninas, a gente vai conversar muito mais, também tô com umas ideias malucas aqui, depois eu vou conversar com vocês. Valeu, gente. Eu quero agradecer a audiência que está nos assistindo agora. E eu vou fazer aquela parte do CTA Call to Action, que é o seguinte, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, principalmente o seu comentário, e você compartilhar o conteúdo. Isso é um pouco de marketing digital, tá? Quando você compartilha o conteúdo, a plataforma entende que você é relevante e ele faz aquele favor, no caso do YouTube, de mandar para mais gente. Então faça isso agora, tá bom? Obrigado, meninas. Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado, professor Cassano. E até o próximo. Ninguém te contou? Obrigada. Tchau. Tchau.